responsabilidade civil do Estado por atos omissivos, por uma omissão. A dica que a gente vai apresentar agora envolve a responsabilidade civil do Estado por atos cuja administração pública foi omissa, ou por atos onde a administração pública foi omissa. A ideia é que se eu tenho um ato omissivo da administração pública, um não fazer do Estado, a responsabilidade civil ela será subjetiva e não objetiva. Por quê, professor? Veja, quando eu falo de atos comissivos do Estado, quando eu falo de atos que o Estado praticou, que um agente público efetivamente praticou contra uma vítima e causou um dano, a responsabilidade civil da administração pública vai ser objetiva, né? A vítima, para ser indenizada, precisa apenas demonstrar o ato, o dano e o nexo causal que ela será indenizada. Agora, imagine que eu sou servidor público e eu tenho direito a uma progressão funcional. Eu tenho direito a crescer na carreira e ganhar R$1.000 a mais por mês. Na hora que eu faço isso, ganhar R$1.000 a mais por mês na carreira, eu percebo que a administração pública não implementou isso no meu salário. A administração pública está omissa e eu estou perdendo dinheiro todo mês. Já sei. Eu vou fazer um requerimento administrativo, vou protocolar lá na administração pública para ter esse direito à progressão. Protocolei hoje. O tempo passa, o tempo voa e nada de implementarem esse valor no meu salário. 6 meses depois eu vou atrás, cadê, cara? Nada, a administração permanece omissa. Já sei, eu vou entrar com um pedido de dano moral. Vou entrar com um pedido de dano material. Mas veja que a lógica da responsabilidade objetiva não pode ser aplicada aqui. Por que não, professor? Porque a administração pública pode alegar que, cara, são 50 mil processos que tem na frente do seu. Nós estamos tentando apreciar os casos, mas demora, mas são muitos os casos. Não é por querer que eu estou demorando a apreciar seu caso. Percebe? Ou seja, a lógica é que quando a administração pública está omissa em um determinado ato, só existe o direito à reparação por eventual dano moral, nesse meu exemplo aqui, se além de demonstrar o ato, que foi a omissão da administração em apreciar meu pedido, o dano, que foi o dano moral que eu sofri por conta dessa demora toda, e o nexo causal entre ato e dano, sofri o dano moral por conta da demora toda e da demora em administração a analisar meu caso, além de demonstrar ato, dano e nexo causal, eu preciso demonstrar também o elemento subjetivo da conduta do agente. Eu preciso demonstrar também que aquele agente agiu com dolo ou culpa, que ele está deixando de apreciar meu processo porque está sendo de propósito, porque ele quer me prejudicar, ou porque ele está sendo imperito, ou ele está sendo negligente. Percebe? Só tem cabimento essa indenização, essa responsabilidade civil do Estado por um ato omissivo, por uma omissão, se eu demonstrar no caso concreto que o agente público está agindo com dolo ou culpa. Portanto, a responsabilidade civil do Estado por atos omissivos, ela é subjetiva. Mas, professor, será se não tem nenhuma exceção? Será se não existe nenhum caso onde a administração pública seja responsabilizada de forma objetiva, ainda que por uma omissão? Existe. A omissão, quando ela é uma omissão específica, aí a gente pode falar em responsabilidade objetiva.
Legal, professor, mas eu não entendi nada. Cara, existem hipóteses que a administração pública assume para si o dever de zelar pela integridade física e moral daquela determinada pessoa. Existem hipóteses onde a administração pública, o cara tá lá fora, correndo na chuva, cantando alegremente, e a administração pública diz: você vai ficar submetido à minha guarda. Você vai ficar submetido à minha proteção. Eu assumo perante a sociedade o dever de zelar pela integridade física e moral dessa pessoa, submetida à minha guarda. Exemplo, o preso. A administração recolheu o cara nos seus portões. Exemplo, a criança na creche pública. Exemplo, a pessoa que está no hospital psiquiátrico, tem problemas psiquiátricos e a administração sabe disso. Quando a administração falha no seu dever de guarda, quando a administração falha no seu dever de zelar pela integridade física e moral daquela pessoa, aí a administração pública responde de forma objetiva por esse dano. É o caso de um preso que foi assassinado no presídio. É o caso de um preso que está numa cela com 50 pessoas, mas só cabe 5. Ele está dormindo com a boca na privada. É o caso de uma criança que se machuca na escola pública porque o coleguinha enfiou o lápis no olho dele. É o caso de um paciente de um hospital psiquiátrico que comete suicídio. Veja, são hipóteses que a administração pública assumiu o dever de zelar pela integridade física dessa pessoa, pela integridade moral dessa pessoa. E aí, se a administração pública falha nesse dever de guarda, a administração responde, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, de forma objetiva por esse ato omissivo. Então, a dica que a gente está passando para você agora é, anote, a responsabilidade civil do Estado por atos omissivos opera-se de forma subjetiva, salvo em hipóteses de omissões específicas, onde o Estado falha no seu dever de guarda. Porque aí, nessas hipóteses, a responsabilidade civil do Estado ocorrerá de forma objetiva. No caso de falha no dever de guarda, o Estado responde de forma objetiva.